Bom, pessoal, vamos gravar mais um vídeo aqui, né, para vocês, para trazer algumas informações importantes, a qual eu acho que é relevante e são informações que às vezes as pessoas não têm, me refiro às pessoas que não têm um contato maior com a eletricidade e não têm assim todas as informações, né? E a gente vê muitas vezes a necessidade que as pessoas têm de terem pelo menos aí um conhecimento pequeno, né? Não vou dizer nem básico, mas pequeno de alguma coisa, não pode ser totalmente leigo, porque na verdade a eletricidade faz parte da nossa vida, né? Está na indústria, está no comércio, está em nossas residências, né? A importância da eletricidade hoje em nossas vidas, né? Então, no último vídeo nós falávamos de dimensionamento de condutores, etc. e tubulação para que suportasse os condutores e diâmetro de condutores que fosse circular naquela tubulação. Bem, nós temos três grandezas elétricas importantes. Todas são importantes, mas teríamos essa, nós temos aí para que nós possamos saber, né, qual o cabo, o disjuntor que nós vamos ter que usar corretamente em um determinado equipamento, né? Eu já tive clientes de chegar no estabelecimento do cliente, numa clínica, né? Não vou dizer o nome, qual foi a clínica, mas ao chegar tinha um problema elétrico de um circuito que estava disparando o disjuntor, né? E tinha um disjuntor de 63 amperes no circuito, e quando eu cheguei a pessoa já estava com um disjuntor de 100 amperes para substituir. Eu falei, não, a gente não pode fazer dessa forma. Primeiro eu tenho que ver qual a corrente desse circuito, qual é o equipamento que esse circuito está alimentando, o que é que tem nesse circuito, qual o tipo de equipamento, qual o tipo de carga, qual a potência desse equipamento. E depois ver a corrente desse equipamento para poder ver os condutores que estão alimentando, né, esse equipamento, para a gente poder ver se troca ou não, né, o disjuntor. E quando eu fui ver, a corrente do equipamento era 50 amperes, né? Nós tínhamos um disjuntor de 63 amperes, não era para disparar, mas o disjuntor estava disparando porque a corrente, o cabo era de 2,5 e a corrente já estava super elevada, então a temperatura do cabo estava aí influenciando o disjuntor, porque o dispositivo térmico que dispara por sobrecarga, então a temperatura do condutor já tinha passado para o disjuntor e estava desarmando o disjuntor. Ainda bem que estava desarmando, porque senão poderia pegar fogo tudo ali. Então logo foi preciso substituir os condutores, né? E o mesmo disjuntor que já estava alimentando poderia ficar ele mesmo, porque a corrente era de 50 amperes, o disjuntor era de 63 amperes, então ele poderia ficar alimentando ali aquele equipamento. Então, o que acontece é o seguinte: muitas vezes alguém vai instalar um chuveiro, um equipamento, e fala, bota cabo 10 que vai atender, bota tal cabo, porque o cabo mais grosso que vai suportar, enfim. Mas não é bem por aí, né? Eis aí a necessidade de uma supervisão ou a coordenação aí de um profissional habilitado, né? Ou seja, um eletrotécnico ou um engenheiro para coordenar, né? Supervisionar esse tipo de serviço, para que a instalação elétrica esteja segura, né? Esteja sendo executada de acordo com as normas vigentes, né? E para que dê segurança, né, a instalação, para que o patrimônio da pessoa não esteja em risco, porque quando a gente vê a questão de incêndios que acontece em estabelecimento, na maioria deles, quando a perícia vai ver o que aconteceu, geralmente é curto-circuito elétrico, que eles identificam como curto-circuito, mas é serviço mal dimensionado, que dá ponto quente, aquecimento, e acaba levando a incêndios, né? Bom, então vamos aqui, pessoal, só explicação básica aqui, né, dessas grandezas, para a gente poder determinar aqui qual tipo de condutor que podemos usar em um determinado circuito, ok? Então, todo equipamento que a gente
adquire, que a gente compra ou que a gente vai instalar, ok? Então todo equipamento ele tem a sua potência ali discriminada, ok? Vem a descrição, a potência do equipamento e a tensão de trabalho do equipamento. Eu acredito que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo por conta dos assuntos que a gente tem aqui que explicar. Então o equipamento ele vem com a potência de trabalho, né, discriminada, escrita numa etiqueta, e também a corrente, a tensão de trabalho, ok? Então nós temos tensões de trabalho diferentes. Tem alguns estados que o fornecimento da concessionária é bifásico, ou seja, entre fase e neutro você tem 127 volts, entre fase e fase você tem 220 volts. Outros estados têm entre fase e neutro 220 e entre fase e fase 380 volts. Então os equipamentos ele pode vir com tensão de alimentação de 127 volts, 220 volts ou 380 volts. Tem equipamento que é automático, a voltagem desse equipamento é automático, que vai de 90 a 240, que são mais equipamentos eletrônicos e tal. Então, dessa forma nós temos a potência elétrica aqui, P, ok? A unidade de medida da potência elétrica é o watts, ok? Potência elétrica, unidade de medida é o watts. Então, nós temos aqui tensão elétrica, ok? Tensão elétrica, tensão, ok? Unidade de medida de tensão é o volts, ok? Então, nós temos aqui também corrente elétrica, ok? Corrente elétrica. Então, a corrente elétrica ela é representada pela letra I, ok? Letra I maiúscula aqui, e a sua unidade de medida é o amperes, ok? Então, potência elétrica, unidade de medida é o watts, tensão elétrica, unidade de medida é o volts, corrente elétrica, unidade de medida é o amperes. Então, o equipamento ele vem com essas três informações. Então, uma forma bem simples, né? Algumas vezes você tem um chuveiro, né? Que você quer ligar um chuveiro e aí a pessoa fala lá, bota o cabo 10, bota o fio 10 milímetros e tal, que aí suporta, porque, enfim, as pessoas geralmente falam dessa forma. Mas nós podemos aqui saber com certeza, da forma correta, qual o cabo nós usaríamos nesse chuveiro, digamos assim, por exemplo. Então, se nós temos um chuveiro aí que a potência dele é de 4.000 watts, por exemplo, né? Temos um chuveiro que a potência dele é 4.000 watts, então nós faríamos dessa forma, 4.000 watts, ok? Dividido pela tensão de trabalho desse chuveiro. Qual seria a tensão do chuveiro? 220 volts. Então seria 4.000 watts dividido por 220 volts, então seria igual a 18 amperes, ok? Então, o meu chuveiro ele tem uma corrente elétrica de 18 amperes. Então, o que acontece? Nós vamos para a tabela de condutores. Tabela de condução de condutores. De posse de uma tabela, você vai ver qual o cabo que vai suportar essa corrente elétrica. Por exemplo, o cabo de 2,5 milímetros, ele é um cabo que suporta 21 amperes, corrente nominal 21 amperes, você pode ligar uma carga, uma potência que tem até 21 amperes de corrente, né, nesse cabo de 2,5. Então, se o nosso chuveiro aqui, a corrente dele seria 18 amperes, então logo nós poderíamos ligar sim esse chuveiro nesse cabo de 2,5 sem nenhum problema. E agora nós já sabemos a corrente para ligar o nosso chuveiro,
e qual o cabo que suportaria nesse caso, o cabo de 2,5. Depois de uma tabela a gente vê qual é a corrente de cada condutor, né? Então, padrão de fábrica aí 0,75, 0,5, 0,75, 1 milímetro, 1,5, 2,5, 4 milímetros, 6 milímetros, 10 milímetros, 16 milímetros, 25, 35 e aí vai. Aí são as bitolas dos cabos padrão de fábrica. Então o cabo de 2,5, 2,5 milímetros, ele suporta uma corrente de 21 amperes, então poderíamos sem problema ligar esse chuveiro nesse cabo, que daria aí 18 amperes. E aí, qual o disjuntor que nós iríamos ligar nesse cabo, ou seja, nesse chuveiro? Seria um disjuntor de 20 amperes, porque o disjuntor ele tem que ser instalado com a corrente igual ou inferior à corrente nominal do condutor, do cabo. O disjuntor ele protege os condutores, o cabo, e não o equipamento, ok? Então poderíamos ligar sem problema o cabo de 2,5 com um disjuntor de 20 amperes, que aí estaria aí devidamente aí dimensionado e não teria problema com essa instalação, ok? Então é dessa forma que a gente faz o dimensionamento de um circuito elétrico. Se você vai ligar vários equipamentos, tipo, por exemplo, você tem um ar-condicionado, você tem um chuveiro, você tem uma máquina de secar roupa, equipamentos que têm uma corrente elevada. Então na instalação de uma casa, né, enfim, você vai ter que fazer as somatórias dessas potências desses equipamentos, levando em consideração que cada equipamento desse, né, máquina de secar roupa, ar-condicionado, chuveiro, eles vão ter circuito individuais, né? Ou seja, circuito expresso para o chuveiro, circuito expresso para o ar-condicionado. Se tiver 10 ar-condicionados, você vai ter que ter 10 circuitos. Se tiver 5 chuveiros, você vai ter que ter 5 circuitos para chuveiros. Aí já seria aí o caso de 15 circuitos, né? Dessa forma você vai dimensionar, fazer esse cálculo para cada carga independente, né? Para cada chuveiro, para cada ar-condicionado, você vai fazer esse cálculo. Porém, no final das contas, você vai fazer a somatória de todas as cargas. Aí você teria aí para poder dimensionar o circuito que vai alimentar esse quadro, porque todos esses equipamentos seriam interligados através de um quadro de distribuição com vários disjuntores para vários circuitos. Então aí se dimensiona equipamento por equipamento e depois se junta todos os equipamentos e se faz o dimensionamento. E aí, se for uma residência, um estabelecimento que tem a entrada trifásica, aí já fica uma situação mais complexa, que já temos que ver, já temos que usar para circuitos trifásicos, vai ter que usar raiz de 3, aí é um cálculo um pouquinho mais complexo. Mas para equipamentos que você vai ligar e você não sabe, vou instalar um ar-condicionado na minha casa, vou instalar um chuveiro na minha casa, vou instalar uma máquina de lavar, uma máquina de secar na minha casa, eu posso ligar? Deixa eu ver qual é a potência da máquina. A potência é X watts, né? A potência da máquina, vamos supor, é 900 watts, né? Então você vem aqui, 900 watts, né? Dividido por 220 volts, que é igual 4 amperes. Então é uma corrente aí relativamente baixa, né? De repente você pode ligar num circuito de tomada comum, porque a norma diz que só acima de 10 amperes é que vai ter um circuito individual para o equipamento, né? Isso não quer dizer que você tenha um circuito de 5 amperes, 4 amperes, você quer botar um circuito individual para facilitar, para ficar independente de outro circuito, você não possa fazer, aí fica a critério da pessoa. Porém, o que a norma não permite é que equipamentos acima de 10 amperes seja ligado em um circuito de tomada de uso geral, chamado de TUG, aí, né? Então é dessa forma, ok? No caso a gente falou de chuveiro, porque chuveiro ele não tem, o fator de potência do chuveiro é igual a 1, ok?
Se esse equipamento é um equipamento que tem motor, né? É um ar-condicionado, é uma máquina de lavar, é equipamento que tem motores, é aconselhável que a gente pegue o resultado que a gente já fez. Por exemplo, a gente viu que é 900 watts, ok? Dividido por 220, teríamos aqui 4 amperes, né? Então teríamos também que fazer uma divisão aqui, dividido por 0,8, ou seja, 0,8 seria igual a 5 amperes. O que é esse ajuste aqui nesse cálculo de dividir por 0,8? Seria o caso de usar o fator de potência para circuitos indutivos, ok? São circuitos que têm motores, ok? Circuitos resistivos são lâmpada incandescente, ferro de solda, ferro de passar, chuveiros, etc. Cafeteira, etc. São circuitos resistivos, não tem fator de potência. Ok? Ou seja, o fator de potência é igual a 1. Porém, circuitos indutivos, geladeira, ventiladores, ar-condicionados, motores, etc., tem o fator de potência é menor que 1. Ou seja, seu rendimento é menos de 100%. Então, isso aí é assunto que eu explicarei com mais detalhe em outro vídeo. Mas aí você precisa fazer esse ajuste do fator de potência, porque senão seu circuito fica mal dimensionado. Ok? Então, basicamente é isso aí, pessoal. Para a gente não cometer aquele erro de falar, não, bota um fio mais grosso lá que vai atender, vai funcionar, né? Não faz isso, porque às vezes pode causar um problema sério, né? Instalação elétrica é coisa séria, né? Pode pôr em risco o seu patrimônio, né? E a sua família. É preciso ser feito com responsabilidade e com conhecimento, né? Tenha sempre a avaliação de um profissional habilitado em suas instalações para que tudo esteja tudo perfeito, tudo bem feito, com segurança, com qualidade, dentro dos padrões da NBR 5410, que é a norma regulamentadora que regulamenta todo esse serviço de instalações elétricas de baixa tensão. Ok? Então é isso aí, pessoal. Temos que ter essas 3 grandezas, que todo equipamento ele vem com as 3, se não vier com as 3, que é a corrente elétrica no final, mas ele vem dizendo a potência elétrica e a tensão de trabalho, né? De posse da tensão da potência, da informação da potência e da tensão elétrica, e aí você consegue ter a corrente elétrica do seu equipamento. Tendo a corrente elétrica, você vai na tabela e vê qual é o condutor que vai atender o seu equipamento. Você vai ligar a sua instalação sem ter nenhum risco de aquecimento, de sobrecarga, né? Do cabo estar lá aquecendo, ter ponto quente, pondo em risco a sua instalação, ok? Então, potência elétrica, você tem aqui na tabela dos condutores, aqui você vai ter o condutor 1,5 milímetro quadrado, você vai ter 2,5, ok, quadrado, você vai ter 4,0, ok, quadrado, aqui você vai ter 6,0 milímetro quadrado, ok, aqui você vai ter agora 10, ok, 10 milímetros quadrados, ok. Então só para a gente explicar aqui rapidinho, pessoal, que é o seguinte: esse cabo aqui ele tem uma corrente de 14 amperes, ok, 14 amperes. Isso aqui tem 2,5, 21 amperes, 4, 28 amperes, ok. Esse aqui 6 milímetros, em 32 amperes, ok, 10 milímetros, 50 amperes. Então, se você pegar uma tabela, né, ele vai aí depende da tabela, pode ir de 0,50, né, meio milímetro até 240, 300 milímetros, e ele vai dizer a corrente de cada um. Então, de posse dessa tabela, né, dos condutores, você vai ver qual é a corrente que tem cada condutor, e é só você chegar na loja, no armazém, em algum lugar que venda, falar, olha, quero o cabo de tantos milímetros, 1,5, 2,5, 4 milímetros, 6 milímetros, 10 milímetros, 16, e ele vai aí estar
passando para você esse condutor. Então dessa forma você tem o condutor. Então no caso seria aqui esse disjuntor aqui, ok? De 1,5, ele tem uma corrente de 14 amperes, ok? Então eu não poderia ligar nesse cabo um disjuntor de 16 amperes, ok? Então logo o disjuntor para ele aqui seria disjuntor, ok? 10 amperes para esse condutor, ok? 2,5 disjuntor, cabo de 2,5 milímetros, 21 amperes. Então qual o disjuntor? 20 amperes, ok? Então 28 amperes, qual seria aqui? Eu não posso nunca ligar o disjuntor acima da corrente nominal do cabo, ou igual ou abaixo. Como no padrão de fabricação eu não tenho 28 amperes, eu tenho qual é o disjuntor que eu tenho mais próximo disso? 25 amperes. Então seria aqui um disjuntor de 25 amperes, ok? Então 6 milímetros, 32, eu tenho 32, então eu posso ligar aqui um disjuntor de 32 amperes, sem problema, no cabo de 6 milímetros. Seria ideal ligar um de 25, porque seria ideal que você tivesse sempre abaixo um pouco da corrente nominal, mas é igual, pode, então seria de 32 amperes, ok? 10 milímetros, 50 amperes, então um disjuntor de 50 amperes, ok? Esses padrões aqui nós temos no mercado, ok? Então temos disjuntores de 10 amperes, temos de 16, temos de 20, 25, 32 e 50 amperes. Então isso aqui é 50, não é 60, ok? 50 amperes. Então seria uma forma simples aqui, pessoal, de você encontrar o seu condutor correto com o disjuntor correto para alimentar seu equipamento. Então você teria aí sua instalação aí com segurança, ok? Não esquecendo das situações que nós falamos, que nós temos P igual a potência, ok? Potência. Temos V, ok? Igual a volts, né? Tensão elétrica. E temos aí I, ok? Igual a corrente elétrica, amperes. Então seria isso aqui. Dessa forma você já consegue aí fazer a alimentação correta, com o cabo correto, com o disjuntor correto do seu equipamento. Muito simples, muito simples. O que é isso aqui? P, ok? P sobre V igual a I, ok? Então, potência dividido por tensão é igual a corrente elétrica. Então, logo vou pegar meu equipamento, ver a potência dele, dividir pela tensão de trabalho, 220 volts ou 127, e aí eu tenho a corrente do meu equipamento, ok? De posse da minha corrente e do valor da corrente elétrica, P sobre V igual a I, né? Potência dividida por tensão elétrica é igual a corrente elétrica. Então, você tem o resultado da corrente elétrica. Então, você pega aqui o valor dessa corrente elétrica e vamos ver onde é que vai se encaixar esse valor. Vamos supor, eu fiz o cálculo aqui, eu tive 10 amperes, né? 10 amperes, ok. Então 10 amperes eu posso usar o fio 1,5, que é 14 amperes, ele suporta. Então se ele suporta 14 amperes, minha corrente foi 10 amperes, então eu posso utilizar, né, vamos supor aqui, I igual a 10 amperes, ok? Então eu teria 10 amperes, meu cabo 1,5 ele suporta 14, então eu usaria disjuntor de 10 amperes e o cabo de 1,5 milímetros, ok? Vamos supor, se eu tivesse aqui o meu resultado, se eu colocasse P sobre V, então potência seria, se eu substituir aqui esse valor, P sobre V igual a I, então potência seria aqui, vamos supor aqui, 4.000, P igual a 4.000, tensão igual a 220 volts, ok? Então, tensão é igual a 220 volts, ok? Então, igual, então, teríamos aqui 4.000 dividido por 220 igual 18 amperes, ok? 18 amperes. Então, qual o disjuntor? Qual o disjuntor que eu iria utilizar sendo 18 amperes? Então eu tenho o cabo 2,5 milímetros
que a corrente que ele suporta aqui, a corrente nominal é 21 amperes, então eu utilizaria o cabo de 2,5, então aqui teria 18 amperes, ok? 18 amperes, então meu cabo seria aqui 18 amperes, seria aqui 2,5 que suporta 21 amperes, então meu cabo seria o de 2,5, meu disjuntor seria o de 20 amperes. Dessa forma eu estaria aí dimensionando aí corretamente o meu circuito, ok? Do cabo e o condutor, ou seja, meu condutor, o cabo e o disjuntor, ok? Dessa forma estará corretinho aí, não terá problema de aquecimento, de sobrecarga, de ponto quente, de nada. Levando em consideração que os cabos devem estar devidamente bem conectados, apertados nos bornes dos disjuntores, né? Que aí também, se ficar folgado, a gente pode ter ponto quente também dessa forma. É isso aí, pessoal. Ok? Gostou do vídeo aí? Deixa o like aí, inscreva-se no canal.